Hora de falar sobre o Palmeiras com informação super importante e positiva. Abel Ferreira se acertou com o Verdão de forma verbal para a prorrogação do contrato até dezembro de 2027, como sonhava a presidente Leila Pereira já há algum tempo. Importante, não será assinado nenhum contrato antes da volta do time do Super Mundial. E há uma única possibilidade de a prorrogação não sair do papel. Isso só vai acontecer se durante ou após o Mundial pintar a proposta de um clube grande do futebol europeu. Acho que a única chance disso acontecer é se o Palmeiras arrebentar, eventualmente chegando a uma final ou sendo campeão, e ele chamando a atenção de um grande clube do futebol da Europa. Caso isso não aconteça, o Abel deve de fato prorrogar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O Abel está super feliz com o que tem no Palmeiras, em relação à família, que está muito adaptada à cidade de São Paulo, e por conta de tudo isso, e também graças a contar que Paulinho, autor do primeiro gol alviverde, revelou, enfim, de forma aberta, que tem sofrido demais com a recuperação da cirurgia pela qual passou na canela. Jogador que, enquanto ainda atleta do Galo, no ano passado, passou por cirurgia. Foi contratado pelo Palmeiras a um custo dos mais altos. Demorou 4 meses para voltar, em abril ele volta, mas dá uma olhada na frase do Paulinho. Nitidamente não tenho como estar 100% fisicamente. Só joguei uma partida de titular na temporada. E esse pós-jogo me custou muito caro, porque sofri bastante dor. Ainda incomoda bastante. A lesão foi bem grave e incomum dentro do futebol. Está sendo bastante difícil para mim, disse o Paulinho. E todas essas declarações reforçam a tese de que o atacante pode precisar passar por uma nova intervenção cirúrgica. O Palmeiras tem um projeto de, no retorno do Super Mundial, submeter o Paulinho a um tratamento exclusivo, que o impedirá de jogar. Se esse tratamento não for suficiente para aliviar as dores, a tendência é que o Paulinho precise de outra cirurgia. E a primeira coisa que me vem à mente foi a frase da Leila Pereira no ano passado, assegurando que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. O Palmeiras não só contratou um jogador machucado, mas que havia passado por cirurgia e que pode precisar de outra intervenção cirúrgica. Só para completar, ao menos o Paulinho se sentiu aliviado com o gol, abre aspas para ele. Fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma. Bora falar agora sobre Palmeiras e Botafogo, um clássico dos mais importantes que tem decidido o futebol brasileiro nos últimos anos. Será visto nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E essa partida vale 73 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA à equipe que chegar às quartas de final. Olha que coisa maluca e interessante. Haverá um time brasileiro entre os 8 melhores do mundo. A definição desse confronto entre Palmeiras e Botafogo no Super Mundial se deu depois que o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid à tarde, caindo do primeiro para o segundo lugar do seu grupo, e à noite, quando o Palmeiras empatou em 2-2 contra o Inter Miami. O Palmeiras fez um jogo bem ruim contra a equipe americana de Lionel Messi, time veterano que conseguiu pôr em muitos momentos o Palmeiras em enorme dificuldade. O Inter Miami chegou a abrir 2-0. Mexidas no segundo tempo fizeram com que o Palmeiras melhorasse. As entradas do Alan, do Paulinho e do Maurício resultaram num Palmeiras ao menos mais corajoso e que criou algumas dificuldades para a equipe americana. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Paulinho, o segundo no finalzinho da partida pelo Maurício. E o empate impediu que o Inter Miami ultrapassasse o Verdão. Dessa maneira o Palmeiras ficou em primeiro, o Inter Miami em segundo, e teremos um Palmeiras versus Botafogo nas oitavas. O Palmeiras que já venceu o Botafogo em 2023, ficando com o título brasileiro. O oposto aconteceu em 2024 e agora o tira-teima numa competição internacional da FIFA. Quero muito o seu prognóstico, a sua projeção. Vai dar Palmeiras ou o Botafogo já usa o espaço? Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Estevão, que foi comparado a Neymar pela imprensa alemã. Vale a lembrança de que o Estevão acabou eleito o melhor do jogo nas 2 primeiras partidas do Palmeiras no Mundial, mesmo sem ter brilhado tanto. No empate em 0-0 contra o Porto e na vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito. A imprensa alemã, vou especificar, foi um jornal alemão chamado Zeit quem fez essa comparação do Neymar com o Estevão. Um dos responsáveis pela publicação afirmou que ele é o típico driblador brasileiro. O outro contou que a resposta brasileira ao Neymar é o Estevão, dando a entender que o Neymar está acabando e que quem vai sucedê-lo
é o meio atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra tão logo o Super Mundial de Clubes terminar. A pergunta que eu deixo para você é: o Estevão tem potencial para repetir o que fez o Neymar? Ele pode se tornar um jogador maior do que o Neymar? Não tenho dúvida sobre o profissionalismo do Estevão, maior do que o Neymar, mas a bola, para mim, é incomparável. Eu acho o Neymar bem mais jogador do que o Estevão. Não acredito que o craque palmeirense terá a capacidade de jogar no mesmo nível do Neymar, mas use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião também, beleza? Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O Tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para falar agora sobre Abel Ferreira, ele fica ou não no Verdão? Essa é a grande dúvida de qualquer torcedor palmeirense. O Abel deu uma entrevista longa ao GE, em que ele chega a chorar ao falar um pouquinho da distância da esposa e das filhas dos primeiros anos de Palmeiras. Problema que foi superado com a mudança da família para São Paulo. E o Abel deixa bem claro que só sai do Palmeiras se for ao lado de toda a família. Dá uma olhada na frase: família para mim é tudo. E eu, em determinado momento da minha vida, enquanto treinador, fui muito egoísta, porque eu só pensei em mim e não pensava nelas. Queria ser treinador para ganhar títulos, porque eu, enquanto atleta, jogador de futebol, não havia ganhado nenhuma conquista importante. O Abel completou da seguinte maneira, abre aspas: não vou trocar o Palmeiras sem a minha família comigo. Me custou muito para tê-las por aqui. Só para completar, ainda perguntaram, mas e aí, você fica ou não fica? O contrato acaba em dezembro desse ano e a Leila tem a intenção de renovar até dezembro de 2027, quando termina seu mandato. O Abel saiu pela tangente afirmando, abre aspas, já pensei muito em mim e agora chegou o tempo de pensar em nós. O que é melhor para nós, a gente junto vai resolver. Essa conversa com a esposa e com as filhas vai acontecer ao longo do segundo semestre. O Abel não tem pressa para tomar essa decisão, até porque entende que pode se valorizar no Super Mundial de Clubes para, quem sabe, chamar a atenção de um gigante do futebol europeu. Hora de falar sobre o Palmeiras, quem fica e quem sai do clube depois do Super Mundial de Clubes. Essa pergunta é super importante e está condicionada ao desempenho alviverde no torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos. Dá para garantir que o Abel Ferreira, independentemente do resultado do Palmeiras, fica pelo menos até dezembro. A ideia da Leila Pereira é prorrogar o contrato do treinador português até dezembro de 27. Já em relação a jogadores, há 2 prateleiras. Uma de atletas que não fazem parte dos planos do Verdão. São eles Mike, Marcos Rocha, Lomba e Naves. Os 3 primeiros cujos contratos se encerram em dezembro. O Lomba quase foi parar no Fluminense. O Mike tem proposta oficial do Santos, enquanto o Marcos Rocha avalia seus próximos passos. Em relação ao Naves, tem negociações mais quentes com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A segunda prateleira de atletas do Palmeiras são jogadores com quem o Verdão conta, mas são bastante assediados por clubes de fora. Richard Rios é o campeão de sondagens. Já esteve na mira de clubes portugueses, ingleses e também espanhóis. O colombiano, que joga na seleção do seu país,
deve ter ofertas altas. Outro que pediu para ser negociado é Piquerez, lateral esquerdo que procurou no início da temporada o Abel Ferreira, informando que precisava ser negociado em julho, sob o risco de não ter mais oportunidades na Europa por causa da sua idade. Gustavo Gomes também tem sido especulado, mas por clubes da Arábia Saudita. O desempenho deles e do Palmeiras no Super Mundial pode ser determinante para uma valorização ou então para a manutenção do atual preço. Palmeiras assegura que se perder jogadores grandes, vai ao mercado para buscar reposição, inclusive com dinheiro que vai. Falar sobre o Palmeiras, vitória, classificação avançada e 82 milhões de reais garantidos com o Super Mundial de Clubes. É que nessa quinta-feira, Palmeiras fez 2-0 no Al-Ahly, assumiu a liderança isolada do grupo e já tem 82 milhões e meio de reais assegurados somente com as cotas pela participação no torneio nos Estados Unidos. O 2-0 foi construído com gols no segundo tempo, o primeiro deles, gol contra, do centroavante do Al-Ahly que cabeceou para dentro do próprio gol. O segundo gol do Palmeiras nasceu de um belo contra-ataque. Uma falta cobrada no Al-Ahly, pro Al-Ahly se transformou num rápido contra-ataque e o Maurício achou o Flaco Lopes que carregou a bola e tocou na saída do goleiro para segurar o triunfo por 2-0. Você sabe que cada vitória vale 11 milhões de reais nessa fase de grupos. Como o Palmeiras já havia empatado na estreia, garantido mais 5 milhões e meio de reais. E todos os clubes brasileiros têm assegurado uma cota de 66 milhões apenas pela presença na fase de grupos, dá para contabilizar que o Palmeiras já embolsou 82 milhões e meio de reais. A classificação na última rodada assegura mais 41 milhões pela presença nas oitavas de final. E o Palmeiras pode, com um simples empate diante do Inter Miami na rodada final, assegurar a primeira colocação do grupo. Isso porque no outro jogo dessa mesma chave, o Inter Miami de virada surpreendeu e venceu o Porto por 2-1. Classificação de momento do grupo do Palmeiras tem. Hora de falar sobre o Palmeiras. Richard Rios virou alvo de mais um clube europeu. Pelo menos é o que garante um portal britânico, assegurando que o Nottingham Forest prepara a proposta para o Palmeiras assim que o Super Mundial terminar. Vale a lembrança de que o Nottingham Forest tem como dono Evangelos Marinakis, o magnata grego que conversou recentemente com o Palmeiras por conta de Ramon Sosa. A ideia do Verdão era contratar o atacante paraguaio do Nottingham Forest. Entre os clubes ficou tudo acertado para o pagamento de 14 milhões de euros. O negócio só não avançou porque o Ramon Sosa insiste na ideia de jogar na Inglaterra. Só para complementar em relação a Richard Rios, volante dos mais badalados do futebol na América do Sul. Ele já havia entrado na mira de Porto, Sporting, Manchester United, Tottenham, entre outros. E é exatamente por conta dessa grande procura que o Palmeiras sonha com um negócio de até 40 milhões de euros, valor que equivale hoje a uma fortuna. Importante lembrar que quando comprado, o Palmeiras desembolsou apenas 7 milhões e meio de reais. Foram 6 milhões no primeiro momento, que garantiram 60% dos direitos econômicos, e mais 1 milhão